Bom dia, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de automação introdutório. Hoje eu queria falar com vocês sobre... A gente viu na aula passada, né, sobre sensores, sobre módulos passivos e ativos, como isso é importante, como se liga hoje um sensor diferente do que era na década de 80, 70, que tinha caixa de passagem, aí tinha que ligar os micros numa régua de borne. Hoje não, hoje tem um módulo, é bem mais simples, mais barato economicamente e muito mais fácil, né? Mas hoje eu quero falar com vocês, eu falei bastante sobre quando eu falei sobre sensores indutivos, capacitivos e todos os modelos ali, os principais pelo menos. Eu queria, para quem está começando, o que é um contato NA e um contato NF e como funciona um contator, seja ele tripolar ou seja ele auxiliar, porque antigamente eles eram muito usados na parte de montagem, de fazer intertravamentos de comandos. Quando não existia o CLP, eles eram muito usados, até hoje são, mas eles diminuíram muito o seu uso. Então eu queria ensinar para vocês o que é um contato NA e um contato NF, porque sem isso fica difícil, se você não entender bem essa parte, essa raiz, fica difícil de você desenvolver bem comandos elétricos e também em programação de CLP, porque a maioria das programações você vai pegar como ladder, dificilmente vai ser texto estruturado ou FDB, que é portas lógicas. Então você vai pegar mais eles mais de ladder. Então conhecer o que é NA, NF, o que é uma bobina, um contato de selo, isso é extremamente importante. Mas antes disso, antes da gente começar, eu vou pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também se inscrevam, apertem os sininhos de notificações e divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam da parte de elétrica, comandos e, né, para que vocês possam ficar familiarizados. O nosso objetivo aqui é entender o que é um contato NA-NF. Então, para vocês entenderem, toda vez que você ouvir falar de normalmente aberto ou normalmente fechado, é esses contatos aqui, né? Então eles sempre vão terminar que nem o normalmente aberto, ou o NO, que é normal open, né? Normalmente aberto, que é o open, que é o NO, e o NC, que é normalmente closed, que essas palavras são do inglês. Então o NF é o fechado e o NA é o aberto, e eles sempre vão terminar com 3 e 4. Então ele pode ser 3 e 4, 13 e 14, 23 24, 33 34, 43 44 e aí vai. Então todos os que terminam com 3 e 4 e tiver essa simbologia aqui, eles são normalmente abertos. Todos os contatos NF ou normal closed, como é usado no inglês, tiver 1 e 2, que seria 1 e 2, 11 e 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, eles são fechados, né? E quando nós falamos em assim, normalmente aberto e normalmente fechado, eu vou mostrar para vocês uma foto de um contator, tá? O contator, ó, ele funciona assim. Esse aqui é um contator tripolar da Siemens, né? Um JX1 22. Então quando a gente fala de 13 e 14, ó, tá vendo que você tem aqui 1, 3, 5, aí 2, 4 e 6. Esses daqui são os contatos lá de trás, são os 3 contatos de trás. Quando você vê aqui o 13 e o 14, 21, 22, 31, 32 e 43, 44, são os contatos da frente. São esses 4 contatos que eles são isolados entre si. E eles o que? 13 e 14. Lembra que eu expliquei agora há pouco, né? Então ele aqui é o que? NO, normal open. Então ele é um normalmente aberto, NA em português. E eles é o que? Esse aqui é um contato aberto. Esse NC é normal closed, que é o NF nosso, né, em português, normalmente fechado. E ele é 21, 22, aqui está 31, 32, que também é um outro contato fechado. E o 43 e o 44, que também é um normalmente aberto, um normal open, né, ou NA. E eles são o que, né? Quando a gente fala assim deles normalmente aberto ou normalmente fechado, eles são o que? No estado em que você não energiza a bobina. Quando você não coloca atenção aqui, ó, enquanto você não coloca atenção no A1, quer ver? Eu vou mostrar um outro contator para vocês que tem essa parte do A1.
Aqui, tá vendo? Esse é um contator de reversão, ele é acoplado fisicamente, então aqui você consegue fazer reversão do motor sem entrar os dois contatores. Então quando entra um, o outro não entra. E aqui ele tem, ó, 13 e 14 também. Isso é normal, gente, tá? Isso é um padrão, é uma norma que existe, que todos os componentes, né, independente do fabricante, tem que seguir. Então esse 13 e 14, ele é normalmente aqui, ó, open. 21, 22, normalmente closed, o NF. Enquanto você não alimenta essa bobina aqui A1 e A2, que o A1 e A2 é a alimentação da bobina. Então ela pode ser 24, 110, 220, 48, depende do fabricante e depende da sua aplicação. Enquanto você não alimenta o A1 aqui com a tensão, vamos colocar tudo em 24 volts, tá, VCC. Então se você não alimenta 24, esse contato 13 e 14, se você pegar um multímetro, né, você pegar um multímetro aqui, tá, você vai pegar um multímetro, colocar nessa, pega um multímetro desse daqui que vem no Kinder Ovo, né? Aí você coloca aqui, ó, você pega essa setinha aqui, vira ele para essa tensão, para esse pino aqui que tem um diodo e uma buzininha. Aí você pega o fio preto aqui, coloca no com 1, com menos, e pega a ponta vermelha do seu multímetro e coloca aqui no 10, no MA aqui, ó, volt, resistência, MA. Aí você coloca aqui o vermelhinho aqui e o preto aqui, e você vai colocar ele aqui. Quando você encostar essa ponta preta com a vermelha, o que que ela vai fazer? Ela vai dar um sonoro. Então vai dizer que o que? Que o circuitinho está fechado. Então ele está, né, os cabos estão funcionando, então ele está sendo bipado por isso. E aí, para você entender, né, quando você pega o seu multímetro e coloca aqui no 13 e no 14, coloca a ponta vermelha no 13 e a preta no 14, ele não vai bipar. Mas se você fizer isso no 21 e no 22, ele vai bipar, porque no estado de repouso, esse é o normal fechado e esse aqui é o normal aberto. Quando você energizar a sua bobina, aí vai acoplar essa peça azul, ela vai entrar e aí ela vai fechar os contatos. Aí esse 13 e 14, se você colocar a ponta vermelha no 13 e a ponta preta no 14, ele vai fazer o barulho, ele vai bipar. E já no caso do 21 e 22, ela não vai dar mais continuidade. Então em repouso, o 13 e 14, sempre quando você ouvir falar de MA e MF, é sempre no contator em repouso, ele não estando energizado. Quando ele é energizado, aí ele inverte as posições, o que é MA vira MF e o que é MF vira MA, tá? Então é sempre assim, sempre funciona. E dentro dele, você fala, ah, mas como é que é feito dentro dele? Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, ó. É mais ou menos isso. Imagine esse contator aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Imagine esse contator aqui. Ele é 127. Ele tem esses contatos: 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. E os contatos NA, NF, NO e NC. E aí, quando você energizar esse contator aqui no A1, no A2, o que que vai acontecer? Quando você ligar o botão aqui, ó, vai vir uma tensão aqui de 127, porque você está pegando uma fase do 220 mais o neutro, então ele vai dar 127. Aí você virando o botão, a tensão vai vir aqui, vai fazer um campo magnético aqui. Essa mola vai atrair para dentro dos ferros. Aí esses contatos aqui, tá vendo, ó, 1 e 2, ele vai encostar. 3 e 4 vai encostar. 5 e 6 vai encostar aqui. E o 13 e 14 ele vai encostar, ele vai fechar. E o 21, 22 vai fazer o que? Ele já está encostado em repouso, mas aí ele vai abrir o contator. Então quando você, no momento que o seu contator está desenergizado, nesse momento aqui o motor está ligado, não está ligado, porque não está vindo passando tensão 220 pelo pino 1, passando aqui, indo para o pino 2, indo para o motor. Nem o R, nem o S, nem o T. E aí a sua lâmpada vermelha está acesa e a verde apagada, porque aqui é um contato NF. Tá vendo que já está jampeado? Quando eu aciono esse botão, né, isso atraca
Aí as tensões vão passar do pino 1 para o pino 2, do pino 3 para o pino 4 e do pino 5 para o pino 6, né? E aí eles não são, tá vendo que eles não tem nenhuma ligação entre eles. E aí a tensão R, a fase R, a fase S e a fase T vai fazer o nosso motor ligar. Aí ele vai desligar a lâmpada vermelha, porque o NF vira NA e o NA vira NF. E aí vai acender a verde quando eu ligar esse botão. E aí ele vai atracar. Então ele existe um núcleo físico, existe um núcleo móvel. Então quando eu energizo a bobina do contator no A1 e no A2, o A2 sempre negativo ou neutro, né? E o A1 sempre a fase ou positivo, eu vou fazer com que o núcleo móvel seja atraído pelo núcleo físico fixo, né? E aí os contatos que são NA se tornam NF e o que é NF se torna NA. Então o contator tripolar ele é mais ou menos isso, tá, gente? O que é um contato NA-NF. Então o contato NA-NF trabalha desse jeito. E a numeração é sempre assim: 3 e 4 para NA final e sempre 1 e 2 para NF ou NC. E tem os comutadores também, tá vendo? Aqui, ó, quando você fala de um comutador, você fala no estado de repouso, enquanto ele não está acionado. Então, quando não está acionado, o 1 e o 2 é fechado e o 1 e 4 aberto. A partir do momento que eu aciono aqui esse comutador, pode ser um micro, alguma chave, ele vai inverter o seu estado. E aí isso é padrão. Então, isso é importante, gente, porque sem isso você não consegue entender muito dos funcionamentos. E antigamente existiam os comandos elétricos que eram muito mais usados. Então, você imagina um contator auxiliar. Antigamente, né, quando existia contatores auxiliares, né, ó, vou colocar aqui a foto de um contator né? Contator auxiliar. Então aqui, ó, um contator auxiliar era assim antigamente, né? Eu trabalhei muito com esse modelo aqui, o 3TF da Siemens, né? Era muito usual. E quando não tinha a empregabilidade, né, a colocação de CLP muito como é hoje, né, abrangente assim, antigamente o que acontecia? Tudo era feito no contator assim, tá vendo? Ó, 13 e 14 é os do fundo, né? Esses primeiros de cima aqui são os do fundo e esses de baixo aqui do contato são os contatos da frente. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54. E na frente vem todos os NF, ó. 61, 71, 81, 91, 101, né? E aí vai. E antigamente, ó, ele é um A1, ele é uma bobina de 230 volts, né? 230, ele é alternado. E antigamente você imagina um painel que tinha 60, 70, 80 contatores desses, com um painel aí de 6 metros de largura, 4 metros, que era a maioria, eu já peguei máquina assim, por 2,20 e lotado de contator. E aí era tudo feito no intertravamento de botão, num comando elétrico mesmo. Então tinha lá um painelzinho com, sei lá, 20, 30 botões, e o cara ia apertando, ia fazendo e tinha esse intertravamento. Então era muito usual. Então conhecer isso daqui, praticamente para o eletricista, era, vamos dizer, 80% para ele ser um montador de painel ou ser um eletricista de comandos, para poder assim desenvolver dentro da empresa. Então hoje também não, aplicações, é lógico, não existe mais com tantas assim, usar um painel com 70, 80 contatores, mas hoje em dia o CLP muda. Mas dentro do CLP, como eu falei no começo, dentro do CLP é extremamente usual você conhecer o que é NA, NF, e isso é de extrema importância, né? Um comutador, que é um micro, né? Um acionador, um sensor indutivo, como ele funciona, um sensor que tenha NA, NF, né? Um sensor fotoelétrico, um sensor capacitivo. Então essa aula aqui vem falando sobre contatos, o quanto ele é importante, qual é a sigla e o que a gente precisa entender para poder assim começar a engatinhar aí
em comandos elétricos e em programação de CLP, tá bom? Então eu agradeço a vocês aí pela videoaula. Se gostaram da videoaula, deixem seu like, apertem sininhos de notificações, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam aí de comandos elétricos, automação e que desejam aprender sobre software também. Divulguem, né? Essa é a base, né, gente? É o começo de tudo. Aquele que está iniciando em programação precisa conhecer bem comandos para poder desenvolver bem no software, tá bom? E sempre lembrando, a prática faz o mestre. Então pratiquem bastante, se familiarizem muito com esse tipo de componente, que ele é muito usado. E eu vou falar um pouco depois o que é um contator tripolar, um contator auxiliar, para que serve um disjuntor, né? Quais são as categorias de disjuntores que existem para o nosso aprendizado melhor, para a gente conseguir assim manusear bem esse mundo da automação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.